nesse mesmo espírito, querido, pegue a sua Bíblia comigo. Abramos em 2 de Coríntios, no capítulo 3, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17 e 18. Aleluia. Isso. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós com o rosto descoberto. Difícil falar sobre isso num tempo em que estamos usando máscaras. Mas refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Curve sua cabeça. Pai de graça, te louvamos pelo privilégio de termos acesso à tua palavra. Hoje sabemos, Pai, que em tantos países a tua verdade é impedida de acessar os corações. Em tantos lugares, pessoas escondem folhas separadas das Escrituras, porque não têm a liberdade de prestar culto a Ti. E nós temos hoje o privilégio de ouvir a Tua palavra, de sermos ministrados pelo Teu Espírito. Por isso, Pai, que essa ministração desta noite nos conduza a lugares espirituais, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu lugar, esteja à vontade. Aleluia. Bom, ontem foi o primeiro dia do inverno, mas de inverno nós não vimos nada, né? Não sei se foi ontem ou anteontem, mas o sol está brilhando e glórias a Deus por isso. Vejo o Senhor nos guardar, né, nos mínimos detalhes. Queridos, eu escolhi essa palavra para ministrar ao coração de vocês sobre como nós devemos viver os processos que Deus permite na nossa caminhada. A palavra glória aqui nesse texto, e quando você vai buscar na etimologia da palavra, seja no grego, ou seja no hebraico, ou seja no aramaico, ela sempre vai ter uma conotação ou um significado de luz. Repita comigo, luz. E quando a Bíblia fala de luz, ela não está falando de um foco. Quando ela fala de luz, ela está falando de iluminação. E todas as vezes que a Bíblia se refere à iluminação, ela está falando sobre uma luz que é trazida sobre as nossas mentes. Ou seja, nós somos transformados através do conhecimento revelado de Cristo. Quando nós estamos vivendo um processo nas nossas vidas, e nós conseguimos entender esse processo sob o ângulo, o prisma, a visão do Senhor, nós acessamos um novo lugar. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta noite. O reino de Deus, ele é composto por filhos. Repita comigo, filhos. Quando você nasceu de novo da água e do Espírito, o DNA da eternidade foi engendrado na sua medula. E hoje você recebeu os atributos e as características do Pai. E, portanto, como herdeiro das realidades espirituais, nós precisamos nos movimentar na frequência da eternidade. Nós precisamos nos movimentar de acordo com os movimentos da eternidade. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa para você nessa noite, talvez um conselho você vai conhecer alguém do reino quando você ver essa pessoa em movimento, porque quem é do reino se mexe. São pessoas que efetivamente fazem acontecer. Eu não estou falando de um evangelho humanista centrado no ego, centrado no eu.
Afinal de contas, você que tem me acompanhado durante essas segundas-feiras, nós temos trabalhado aqui, semana após semana, para deslocar o homem do centro e colocar Cristo no lugar de evidência que ele precisa estar. Ou seja, Cristo precisa ser o centro das nossas vidas. Ele precisa ser o centro da nossa mensagem. Mas, infelizmente, existe uma linha religiosa que não é ligada à verdadeira espiritualidade, que diz que Deus faz tudo. Pastor, isso é heresia, Deus faz tudo. Não. Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas eu entendo que Deus fará aquilo que você não pode fazer. E isso é graça. É uma medida, um favor de Deus concedido a você, para você realizar feitos miraculosos que estão além das suas forças humanas, ou seja, Deus entra com o sobrenatural na sua vida. Mas o que compete a você fazer, o que compete a você realizar, o que está nas suas mãos para fazer enquanto há tempo, faça. Deus entregou nas nossas mãos talentos para serem o quê? Multiplicados. Talentos para serem o quê? Desenvolvidos, porque dentro do evangelho do reino, você nunca vai ouvir essa mensagem, você nunca vai achar que Deus faz tudo. Por quê? Porque o reino, ele fala de uma espiritualidade que te envolve, que te compromete, que te traz responsabilidade nos processos de Deus. Quantos estão comigo? Deus, ele trabalha conosco e nós trabalhamos com Ele, ou seja, nós somos co-herdeiros, co-participantes. Nós sempre estaremos ao lado do Espírito Santo para a obra redentiva do propósito eterno. E aí é onde acontecem os processos da nossa vida. Repita comigo, processos. Então nós precisamos entender uma coisa, que os processos sempre vão estar ligados ao propósito de Deus para as nossas vidas. Por que nós somos submetidos a determinadas situações que muitas vezes nós não gostaríamos de viver? Justamente porque Deus precisa que nós transitemos por uma determinada etapa na nossa existência, que nós passeemos por um determinado deserto na nossa jornada, porque isso vai desenvolver em nós musculatura espiritual, estrutura interior e verdadeira espiritualidade para nos preparar para que nós venhamos assumir o lugar que Ele desenhou na eternidade para nós. Quantos estão comigo? Deus, Ele vai construindo o Cristo dentro de nós durante essas etapas do processo. Eu particularmente costumo dizer que nós não passamos por processos. Eu costumo dizer que, na verdade, nós somos um processo ambulante. Porque nós já nascemos como um processo. E deixa eu falar algo sobre o novo nascimento. Tudo que você passou fora da presença de Deus serviu com um único intuito, de servir como um balizador para que você não volte mais a praticar aquilo que um dia você praticou. Agora, depois que você nasce de novo em Cristo, você jamais vai parar de adquirir a forma dele. E para nós adquirirmos a forma de Cristo, nós precisamos ser moldados, ou formatados, ou entalhados. Ou seja, Deus precisa nos lapidar para que Cristo seja o quê? Visto em nós. Então, mesmo que você não queira viver, há determinadas situações e circunstâncias na sua vida que são extremamente necessárias, porque vão te transformar. Porque lá na frente, Deus já definiu uma forma para a sua vida, e é a forma de Cristo. Nós estamos sendo desenvolvidos até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Eu tenho falado sobre isso, que quando Paulo fala sobre as medidas exatas do corpo de Cristo, altura, profundidade e largura, ele fala sobre os segredos insondáveis dos mistérios de Deus, ele está falando justamente do lugar que nós precisamos alcançar. Mas para alcançarmos esse lugar,
nós vamos ter que passar por essas etapas para assumir o lugar que Deus desenhou na eternidade. Não há como falar de processos, por exemplo, sem falar de José. José sonhou um sonho maravilhoso, que os astros se prostravam diante dele, que as espigas se prostravam diante dele. Ele se viu como um governante, mas os seus próprios irmãos tinham inveja dele e criaram uma situação para que ele fosse apartado da própria família, o lançaram numa cova, depois o venderam como escravo para uma caravana de ismaelitas. Ele foi levado para o Egito para trabalhar na casa de Potifar, acusado de estupro, de assédio sexual, foi parar na prisão, lá esquecido pelo copeiro, esquecido pelo padeiro, enfim, passa muitos perrengues, até que um dia o próprio faraó tem um sonho sobre as vacas magras e as vacas gordas, e não há no reino quem interprete. E José então é lembrado, e é trazido perante Faraó, e ele se torna Zafenate-Paneia, ou seja, o governador da maior nação do velho mundo, que era o Egito. Enquanto ele estava vivendo essas etapas do processo, Deus estava preparando quem? O governador. Deus estava preparando quem? O espírito do governador, as emoções do governador, a mentalidade do governador, estava ensinando a ele muitos princípios elementares para que essas etapas do processo, elas fossem etapas de aprendizado. Repita comigo, aprendizado. Mas o segredo para nós passarmos para cada etapa do processo é entender. Repita comigo, entender. E aí eu faço um link novamente com a palavra luz, de iluminação, de entendimento e de revelação. Porque enquanto você está passando pelas etapas, você está entendendo o que Deus quer de você. E você vai reagindo e dando respostas. Você vai reagindo e dando passos. E isso te aproxima cada vez mais da conclusão e da plenitude do propósito que Deus tem para a sua vida. Porque isso está acontecendo de dentro para fora. Enquanto você está vivendo essas etapas do processo, você descobre o porquê que Deus te submeteu a determinado tratamento no seu caráter, porque Ele está te preparando para o fim dessa etapa. Então, cada etapa vivida, ela vai te trazendo sabedoria, entendimento, revelação, e esse saber, ele te promove. Coloque a mão na sua cabeça e diga assim comigo: esse saber me promove. Deus, ele te coloca em novos níveis espirituais. Pastor, mas você não sabe o quanto tem sido difícil, o quanto tem sido complicado. Deixa eu te explicar algo. O propósito sempre precisa ser maior do que a nossa dor. Porque nós não vencemos as etapas na alma. Nós não vencemos os processos nos nossos sentimentos e emoções. Nós vencemos esses processos em Deus, no Espírito, porque os processos, eles podem ser dolorosos, mas como nós sabemos, eles nos promovem a novos níveis de autoridade. O Senhor coloca os nossos pés em novas jurisdições espirituais de autoridade. Cada fase do processo que você vai vencendo, vai rompendo tetos espirituais que estão sobre a sua cabeça e vão te aumentando de nível espiritual, vão ampliando seus dons, seus talentos, sua capacidade, isso vai te esticando. Mas eu não posso ser mais do que onde eu cheguei. Se você cruzar os braços e decidir parar, e dizer para o Senhor: Senhor, até aqui eu fui, daqui para frente eu não vou mais, não conte comigo, e você resolver estacionar no meio da jornada, no meio da caminhada, Deus não vai forçar a barra com você. Mas saiba de uma coisa: você só vai chegar até o lugar que você conhece. E você só vai operar espiritualmente dentro daquilo que você sabe. Então você vai alcançar um determinado teto e não vai romper.
Você vai chegar a um determinado nível e não vai fluir. Você vai simplesmente se acomodar. E é por isso que o Espírito Santo está dentro de nós, porque ele nos leva a entender a realidade de Cristo em nós. Então nós não podemos olhar para as circunstâncias que estão ao nosso derredor, nós não podemos olhar para as situações que estão nos circulando todos os dias, nós não podemos olhar para as notícias, nós não podemos olhar para as experiências do viver, nós precisamos olhar para onde? Para Cristo. E nos comparar com Ele. O que ainda falta dentro de mim para que eu seja formado na mesma medida do Cristo? O que eu ainda não venci dentro de mim que eu preciso de entendimento para romper? O que eu ainda não venci dentro de mim que eu preciso de revelação para fluir e ir além? Então, para que nós saibamos qual é a nossa real identidade como filhos, como herdeiros, nós vamos precisar enfrentar toda e qualquer situação proposta por Deus nas nossas vidas. Às vezes serão situações de perda, de dano, situações dolorosas de enfrentar, de encarar, mas elas são extremamente necessárias. Não olhe para a sua dor, não olhe para a circunstância, olhe para aquilo que Deus está forjando dentro do seu espírito, porque Ele está te preparando para lugares mais altos. Os processos, eles desenvolvem a vida de Cristo em nós. E aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas parece que tem às vezes eu não consigo ir além daquele lugar. Não se sinta inferior, porque o seu conhecimento das realidades espirituais ou o seu entendimento espiritual não é maior do que deveria ser. Às vezes você olha para você e bate uma baixa estima espiritual, dizendo: puxa, eu podia estar mais adiante, eu podia estar mais avançado, eu podia estar mais além, eu estou tão atrasado, parece que de alguma maneira eu estou atrasando a obra de Deus para a minha vida. Por que eu não posso me sentir inferior se eu ainda não recebi esse conhecimento, esse entendimento, essa iluminação? Porque a Bíblia nos diz que aquele que muito sabe, muito será cobrado. Então isso é uma proteção de Deus para você. Se Deus não permitiu que você entendesse determinadas coisas na sua jornada de espiritualidade, é porque Deus está te protegendo para que você não entre num lugar espiritual que você não está pronto para lidar com aquilo. Quantos estão me entendendo? Deus está te protegendo porque você não tem estrutura para assumir aquele lugar no espírito. Porque há muitas pessoas que têm informação, mas não têm sabedoria do alto. Tem muitas pessoas que têm experiência, mas não têm vivência. Tem muitas pessoas que falam muito bem sobre determinado assunto, mas não vivem aquilo que falam. Então Deus quer que o entendimento que nós recebemos seja efetivamente uma realidade prática nas nossas vidas, para que nós não sejamos como Tiago diz, como aquele homem que se olha no espelho e depois de alguns instantes sai e se esquece do reflexo que viu. Deus não quer que nós sejamos apenas pessoas que passam pelo processo sem nenhum tipo de desenvolvimento interior. O Senhor quer que nós venhamos caminhar na luz que nós recebemos. Repita assim comigo: eu preciso caminhar na luz que eu recebi. Porque nós seremos cobrados não daquilo que nós não aprendemos. Nós não seremos cobrados não daquilo que nós não entendemos, mas da medida que nós já recebemos do Senhor, nessa nós precisamos caminhar. Porque não há desculpa para nós não nos movermos. E o objetivo de todos esses processos, ele é único, pastora Gertrudes: revelar o Cristo aos nossos corações. Mas existe algo que nós precisamos aprender como cristãos a desenvolver,
que nos habilita, que é a matéria-prima para nós passarmos por todos esses processos. E muitas vezes nós não temos. Uma palavra simples, que muitas vezes está perdida no nosso vocabulário, que se chama humildade. O segredo para eu passar por todos esses processos é eu ser humilde. E humilde não é pensar menos de si, é pensar menos em si. E humildade é o segredo para nós crescermos no conhecimento de Cristo. Porque à medida que nós vamos passando por esses processos, nós vamos ter que aprender a nos submeter a determinados tratamentos que nós não gostaríamos. Sabe, lá em casa, a gente detesta injeção. E sem querer a gente acaba transferindo isso para os filhos. Então quando o Arthur tem que tomar uma vacina, lá em casa parece que está caindo o céu. Ele não gosta. Mas a gente sempre fala a verdade para ele. Ó, a gente está saindo de casa, nós vamos ao médico, a gente vai à clínica e você vai tomar a vacina. A gente nunca mentiu para ele. A gente só vai lá dar uma volta e para o carro na frente da clínica, baixa a criança e né, engana a criança. Que tipo de pai é a gente, né? Que tipo de confiabilidade a gente está construindo no coração do nosso filho? Isso não existe. Mas a gente fala para ele, você vai tomar a vacina. Ele vai chorando. Mas a gente sempre vai convencendo ele de que a vacina é bom porque protege. A vacina é bom porque ele vai ficar imunizado. A vacina é bom porque ele vai ficar guardado. A gente tem um argumento. Então, quando a gente passa pelos processos de Deus, a gente precisa entender assim, ó, que dói, mas é bom. Dói, mas é necessário. É preciso. Porque senão nós vamos ficar estacionados para o resto das nossas vidas, sem nos desenvolvermos. Eu explico. Para que você tenha uma revelação mais clara de Cristo, você vai ter que passar pelos processos. Só que no processo, primeiro, Rosita, você vai ter que ser exposto a espaços indesejáveis. Ou seja, Deus vai te colocar em lugares que você não gostaria. Segunda etapa do processo, você terá que viver situações complicadas, ou seja, você vai ter que encarar circunstâncias das quais você queria fugir. E terceiro, você vai encontrar pessoas terríveis, mas altamente necessárias, que você gostaria até de evitar, mas elas são muito oportunas para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque as pessoas que você não consegue transformar, elas te transformam. Então você vai ter que aprender a viver num espaço que você não gosta, a encarar situações que você não gosta, e a viver com pessoas que você não gosta, mas vai ter que aprender a amar. E isso é cruz, porque isso é humildade. E isso, gente, não vai acontecer uma ou duas vezes na sua caminhada. Isso vai acontecer sempre, porque isso é um processo interminável na nossa vida. Sabe por que é um processo interminável na nossa vida? Pelo simples fato, pastor Horácio, nós fugimos dos espaços em que Deus nos coloca. Nós fugimos, pastor Israel, nós driblamos as situações, a gente dá um balão nas circunstâncias que a gente deveria enfrentar e não enfrenta. E nós evitamos contato e relacionamento com as pessoas que Deus envia para nos tratar. Então a gente fica num círculo vicioso de reprovação constante no processo. Por isso que requer da nossa parte humildade, para aceitar primeiramente, eu preciso crescer, e para crescer eu tenho que enfrentar, porque isso vai gerar em mim maturidade. Eu preciso de humildade para lidar com pessoas que Deus vai enviar para o meu desenvolvimento, para o meu processo de espiritualidade, para o meu avanço interior. São pessoas que não adianta, aquela famosa história do que o brasileiro diz, o santo não bate. Mas você vai ter que enfrentar.
Abra comigo Atos, capítulo 18, do versículo 24 até o 28. Quantos estão me acompanhando? Para você que está em casa, Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, do versículo 24 até o 28. Diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, repita assim comigo, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um varão, repita comigo, varão, culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor, ele falava, ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila, repita comigo, Priscila e Áquila, o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus, ou Yeshua, é o Cristo, o Messias, o ungido Filho de Deus. Quantos me acompanharam nessa mensagem aqui? Tem alguns elementos que são chave nesse texto bíblico aqui e que vale muito a pena nós nos aprofundarmos. Esse homem que se chamava Apolo era um varão eloquente e fervoroso no espírito. A Bíblia dá aqui o perfil desse moço. Um homem preparado para o ministério. A Bíblia diz que ele era conhecedor profundo das Escrituras. Um discípulo de João Batista. Um homem nascido em Alexandria. Eu não sei se você já teve a possibilidade de estudar sobre Alexandria. Se você puder, coloca lá no Google Alexandria, no Wikipédia, e você vai encontrar uma listagem de coisas acerca daquilo ali, que é a biblioteca online. Se você quiser ler alguns livros sobre Alexandria, vai até uma biblioteca e consulte. Mas você vai descobrir que Alexandria, ela não era uma cidade, ela era um polo universitário. Alexandria é um lugar onde as pessoas tinham um nível de entendimento e de conhecimento realmente muito sofisticado. E Apolo, inclusive, teve aprendizado em hebraico, por isso que ele foi para Éfeso, e ele conseguia falar tanto grego quanto hebraico, e conseguia entrar nas sinagogas e ter esse relacionamento. Então ele era um homem genial, um varão super preparado. Alexandria, para vocês terem uma ideia, ele tinha uma biblioteca que era uma das maravilhas do mundo. Tinha 7.000 volumes, e que foi destruído, infelizmente. A Biblioteca de Alexandria é algo histórico quando você estuda um pouco sobre a história da igreja. Era uma escola semelhante à escola de Gamaliel, onde Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, onde Paulo havia estudado. E esse homem era um homem hábil no uso das palavras, era um especialista nas ideias e nos pensamentos. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Não basta ter o conhecimento correto se o seu nível espiritual está incompleto. Volto a dizer, não basta você ter o conhecimento correto se o seu nível espiritual está incompleto. Eu conheço muitos homens teólogos, PhDs em teologia, que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas que perdem feio para as irmãzinhas do cocó que rodopiam na canela de fogo e profetizam, porque elas têm experiências profundas com Deus. Eu não estou dizendo que uma coisa é importante e outra coisa não é importante. Eu estou dizendo que nós precisamos equilibrar as duas coisas, amém?
o que aconteceu com esse moço? Cristo para ele era uma incógnita. A Bíblia diz que ele falava sobre Jesus. Ele não conhecia o Cristo. Ele não sabia sobre o Messias enviado, que era o unigênito do Pai, a plenitude da criação, o que está assentado à destra de Deus, o que havia ressuscitado dos mortos, o que poderia dar uma nova vida, uma nova natureza, o que poderia revelar por meio do Espírito coisas inefáveis, como levou Paulo até o terceiro céu. Ou seja, ele poderia ter um acesso a uma espiritualidade, mas ele estava travado no quê? No conhecimento, porque Cristo para ele era uma incógnita. Ele conhecia quem? Jesus das historinhas bíblicas, Yeshua de Nazaré, filho de Maria, filho de José o carpinteiro. Ou seja, o que ele sabia era o que João Batista havia ensinado e deixado como escrito no seu discipulado. Ele pregava profundamente sobre as Escrituras, era fervoroso no espírito, mas o seu nível o levava somente até onde ele conhecia. É aqui que mora. O seu nível espiritual vai te levar somente até onde você conhece. Por que muitos milagres não acontecem na sua vida? Porque você ainda não entendeu, não recebeu a revelação. Por que muitos prodígios não acontecem na sua jornada? Porque você não conhece, você não recebeu a revelação. Você tem um conhecimento que é logos, mas você não mergulhou profundamente naquilo que é rema. Então Deus prepara duas pessoas. E eu gosto muito desse texto. Se o Xande puder fazer isso para mim, jogar lá uma parte do texto, que é, eu acredito que o versículo 3 ou versículo 4, que diz assim: logo começou a falar corajosamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram. Se você puder jogar isso aqui no telão para mim, Alexandre, eu vou te agradecer. A Bíblia diz que Áquila e Priscila eram fazedores de tenda. Quando você estuda um pouco mais profundamente o que eles faziam, na verdade, eles faziam talits. Essa palavra tenda, no original, não é rede, não é cabana. É talits, aquele gadol que os judeus ortodoxos usam. Ou tzitzi, que são aquelas borlas no manto que Jesus, inclusive, como um rabino, usava. Foi ali que a mulher do fluxo de sangue colocou a mão e foi curada. Então eles produziam isso, talits e tzitzi. E eles haviam sido expulsos de Porto por conta de um decreto de Roma lançado pelo imperador Cláudio e apareceram lá em Éfeso. E Paulo os adotou como filhos e começou a discipulá-los. Então tudo que aquele homem conhecia, Apolo, além do Antigo Testamento, era a mensagem de João Batista. E ele estava ainda aguardando a manifestação do Messias. Então, imagine, a que conclusão nós chegamos? Que as comunidades por onde Apolo passou, ele pregou muito. Mas aquelas comunidades, elas não conseguiram alcançar um nível espiritual maior, porque ele não ultrapassou aquele teto de entendimento. Quantos estão me entendendo? Porque ele ia até um determinado nível. Então, quando ele prega sobre o batismo de João, ele vai até um determinado lugar, ele vai até um determinado nível, mas existe um outro batismo, que é o batismo de Cristo. Deus, então, apresenta para Priscila e Áquila, que são mentores geracionais, formadores de profetas, tutores de ministros do Evangelho, do Novo Pacto, que passam então a discipulá-lo. Porque a Bíblia, gente, cita a narrativa de que ele era varão judeu. Repita comigo, varão judeu. Então, por que Deus quer nos mostrar isso? Ele quer nos mostrar que para vencer a etapa processual da nossa vida, nós precisamos quebrar
paradigmas e fortalezas e crenças que estão estabelecidas nas nossas mentes espirituais, nos impedindo de romper tetos espirituais. Tem muitos milagres que você poderia estar vivendo, muitos prodígios que você poderia estar vivendo, muitas maravilhas que você poderia estar vivendo, mas você não alcança esse nível, porque o teto dos paradigmas te impede de subir. Porque você não está recebendo a glória, você não está recebendo a revelação, você não está recebendo o entendimento. Isso está ficando claro para vocês, gente? Deixa eu explicar. Precisa acontecer na nossa vida um rompimento mental de todas as crenças que nos aprisionam a uma velha vida. Porque se nós não quebrarmos essas estruturas da velha natureza, nós nunca vamos ter uma revelação do Cristo e daquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Nós não vamos acessar esse lugar sobrenatural. Então eu quero analisar esse cenário com base nessa narrativa com você. Primeiro, a Bíblia chama ele de varão. Por que a Bíblia faz questão de chamar ele de varão? Porque esse é um termo machista usado pelos judeus ortodoxos para se referir a um senhor respeitável. Ou seja, ele era um homem venerável. Segundo, ele era judeu. Ele provinha de uma cultura o quê? Mosaica, uma estrutura legalista construída por Moisés. E quem é que estava exatamente no caminho de Apolo? Quem é que Deus prepara para tratar com ele? Priscila. Escuta, conseguiu achar, Xande, o texto? Geralmente, quando você vai ler os textos de Paulo falando sobre a casa de Áquila e Priscila, o nome Áquila vem primeiro e Priscila vem depois. Você já percebeu isso? Porque primeiro Paulo se refere ao sacerdote da casa, ao cabeça da família, ao provedor daquele lugar, para depois então ele se referir à mulher. Mas aqui não, ele coloca o nome de Priscila primeiro. Ele diz que Priscila e Áquila. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, Atos 18 e 26. Tornaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Priscila aqui, gente, é citada primeiramente do que Áquila. Para um varão judeu, aprender de uma mulher era extremamente degradante, humilhante, pedante, receber uma instrução feminina. Você não sabe o que é isso no mundo ortodoxo judeu atual. Você imagina isso nessa época, em Atos dos Apóstolos, quando a lei mosaica ela era vigente de uma forma muito mais ativa. Na cultura daquele jovem, uma mulher jamais ensina. Na cultura daquele jovem, nenhum mestre da lei como ele, nenhum rabino pode ser tocado por uma mulher. Na cultura daquele jovem, uma mulher jamais pode dirigir a palavra em público para um varão. Mas para aprender sobre Cristo, e para vencer os processos, e para passar pelas etapas que nos levarão a alcançar novos níveis, nós vamos ter que aprender a quebrar os nossos preconceitos. Por isso é que Paulo vem dizer que em Cristo já não há judeu nem gentil, nem homem nem mulher. Por quê? Porque não se aprende de Cristo por meio da cultura, se aprende de Cristo por meio do reino. A cultura vai te ensinar sobre um moço judeu da Galileia. Agora o reino vai te falar sobre o Filho unigênito do Pai, que mudou a história da humanidade. Isso só o reino vai poder te revelar. Por isso é necessário você romper os paradigmas e fortalezas da sua mente culturalmente. Se não bastasse esses protocolos do rigor religioso, na visão de Apolo, ele estava numa universidade, ele vinha de Alexandria, ele tinha acesso àquela biblioteca maravilhosa que era histórica. Priscila
Priscila estava no primário. Priscila não tinha o que ensinar para ninguém, mas ela pegou esse jovem pela mão, o levou para casa, abriu as escrituras e começou a lhe falar do Cristo, da revelação do Messias. Se ele fosse se guiar pela cultura e não fosse pego pelo reino, ele diria: que me ensine então Áquila, que me chame para ministrar comigo Áquila, mas jamais Priscila, porque ela é uma mulher. Mas no reino do Espírito, Priscila, ela estava num nível espiritual acima dos processos. Priscila estava além na revelação. Priscila estava adiantada muito mais do que o conhecimento humano que aquele jovem tinha. Então, Áquila e Priscila, eles tinham sido discipulados por quem, gente? Nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Eles estavam preparados, eles convenciam judeus ortodoxos dentro das sinagogas a se tornarem cristãos. Eles pregavam aos gregos com aquele panteão de deuses que eram venerados dentro da mitologia grega e falavam nas praças enquanto vendiam tendas e as pessoas se convertiam ali. Então o que eu aprendo com isso? Que a matéria-prima para o meu crescimento interior, para a minha verdadeira espiritualidade ainda vai ser a humildade. Porque se você quiser alcançar Paulo, você primeiro vai ter que passar pelas Priscilas. Há pessoas que chegam aqui no Mevan e elas dizem: não, eu quero saber quem é o núcleo do presbitério dessa casa de paternidade, porque eu recebo diretamente do coração do apóstolo Luiz Hermínio, do profeta Jackson, do profeta Júnior, da profeta Vanessa. Eu, na verdade, tenho um lugar, né, de honra ali. Eles servem a plataforma, eu tenho acesso a eles. Sabe o que é isso, gente? Arrogância. Porque você precisa aprender a ser humilde para receber de quem Deus colocar no seu caminho, não de quem você prefere, de quem você gosta. Depois que você for aprovado na humildade e subir de nível e receber o que Deus quer para preparar a sua vida e te discipular, Deus então vai te dar acessos privilegiados. Deixa eu te dizer uma coisa. Antes de casar com Lia, Jacó recebeu Raquel, porque antes da gente ter o que a gente quer, Deus dá o que a gente precisa. Mas não era muito bem isso, Jesus, mas é o que temos para hoje. Sabe por quê? Antes de Deus te dar tudo o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa. Então repita comigo, até aqui. Eu tenho que respeitar o limite que Deus impõe. Ele sabe até onde eu posso ir sem correr riscos. Ele sabe se eu estou pronto ou não para enfrentar uma batalha. O Senhor não está interessado no seu conhecimento. O Senhor não quer que você fique restrito a uma mensagem de João Batista, ou você fique restrito a uma glória que caiu no Sinai. Ele quer que nós alcancemos o pleno conhecimento de Cristo, e só o reino, através do Espírito, pode nos conceder esse lugar, porque onde o Espírito de Deus está, há o quê? Liberdade. Foi o que nós acabamos de ler. Não libertação, liberdade. Onde é que se encontra o Espírito Santo agora, gente? Põe a mão assim no coração, você que está em casa. Aqui. O Espírito Santo não está aqui, o Espírito Santo está aqui, está dentro de você e dentro de mim, é dentro de nós. Diga para você mesmo, o Espírito Santo está aqui dentro do meu coração. Então, se ele está aí dentro, há liberdade. O que te outorga o direito de ser livre? É uma apostila de libertação? É uma oração mágica intercessória? É passar por um aconselhamento? Não, é você ter nascido de novo da água e do Espírito, ter sido lavado no sangue da cruz, ter recebido o Espírito Santo. Isso vai te levar a lugares e níveis sobrenaturais, mas Deus vai sim preparar pessoas para te confrontar,
vai preparar sim pessoas para sentar na sua frente e conflitar com você, pessoas que talvez você não tenha afinidade, mas você vai ter que suportar em amor. Por quê? Porque agora você tem o Espírito Santo dentro de você, e o Cristo ressuscitado precisa ser manifesto. Agora a gente vai voltar lá para a palavra de Coríntios, onde a gente começou. Repita assim comigo: todos nós. Coloca lá para a gente, por favor. 2 de Coríntios 3, 17 e 18, que foi a palavra onde a gente começou. A Bíblia diz assim, repita comigo: todos nós. Olhando com o rosto descoberto. O que é o rosto descoberto? Quando você chega em casa, você vai tomar o seu banho, você vai passar o álcool em gel, e a primeira coisa que você faz quando você chega, agoniado, tirar o quê? A máscara. Ou coisa difícil aprender a se adaptar a essa máscara. Principalmente quando ela é de tecido, né? Parece que você está morrendo sufocado. Dá dor de cabeça, tontura. Mas aqui a Bíblia fala sobre o rosto descoberto. O que é o rosto descoberto, pastor Israel? É tirar os filtros da velha natureza, os filtros das velhas crenças. E aí agora eu posso o quê? Ver e perceber a glória de Deus num foco preciso e absoluto, refletindo em mim. Então eu tenho que remover essa capa que bloqueia a passagem da glória. Aqui é que entra aquele ponto da nossa responsabilidade. Quantos lembram? Diga assim: a responsabilidade é minha. Então nós temos que remover a capa que bloqueia a passagem da glória. Não é Deus que remove, sou eu quem removo. A Bíblia diz: todos nós, olhando com o rosto descoberto, removemos essa capa que bloqueia, e aí a passagem da glória acontece. Não é Deus que remove isso da minha vida, sou eu que tomo a iniciativa de remover. E aí então Deus entende que eu usei o meu livre-arbítrio, a minha capacidade de escolha, para dizer: venha sobre mim um novo nível de entendimento, venha sobre mim um novo nível de revelação, venha sobre mim um novo nível de sabedoria. E aí o Senhor passa a refletir a sua glória sobre as áreas de debilidade da minha vida que estão me impedindo de avançar nesse processo nele. Ele começa a dizer assim: sabe, Rosita, aquela areazinha do seu coração, sabe, Ana Flávia, aquela areazinha do seu interior, sabe, Roberta, aquele lugarzinho lá dentro de você. Só quando a glória entra, quando a luz entra, é que essas áreas obscuras de trevas dentro de nós começam a ser reveladas, e você começa a se livrar delas, e você começa a avançar nas etapas, e você começa a subir nos processos, e você começa a acelerar o passo, e você começa a correr, e ao invés de atrasar a obra de Deus para a sua vida, você acelera cada vez mais. Essa é a sua participação humana naquilo que nós chamamos de soberana da graça divina. É aqui que nós somos transformados de glória em glória, ou seja, de luz em luz. Isso fala de nós vencermos essas etapas, de nós alcançarmos novos lugares para chegarmos ao pleno conhecimento do Cristo. E isso, meu irmão, não é extrato da nossa inteligência, não é extrato da nossa cultura, é produto da ação do Espírito em nós. Aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Com o rosto descoberto, eu tiro as vendas dos meus olhos, a glória entra, me mostra as áreas que precisam ser mudadas, eu me arrependo e me livro. Então a liberdade começa a fluir da minha vida, e eu vou alçando novos voos, vou entrando em novos níveis, vou alcançando novas etapas, vou fluindo e vou rompendo em novos níveis espirituais, em lugares inefáveis, em lugares insondáveis. Shobiabasubiandarai, lecosubiabarabasobiabagai. Levante suas mãos ao alto, comece a glorificar ao Senhor.
Shobi alabassuri biandara lavassuri bichei de cloba subi andará se abagar. E daí você sai rapidinho daquele processo que você não suporta mais. Você não pula etapas, você enfrenta etapas. Porque a glória expõe diante de Cristo as áreas que precisam ser trabalhadas. Agora abra comigo Mateus no capítulo 13 e no versículo 33. Jesus conta histórias. Repita assim comigo: histórias são importantes. Sabe, queridos, eu tenho saudade dos testemunhos. Testemunhos fortalecem a nossa fé. Testemunhos edificam. Jesus contava histórias. Ele usa metáforas, ele usa figuras de linguagem para falar dos processos do reino, dos processos que Deus produz em nós. E a Bíblia diz assim, em outra parábola, ele lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tem uma coisa que aconteceu nessa quarentena lá em casa que eu estou achando o máximo. A minha esposa virou uma boleira de mão cheia. Você quer receber receita? @Josimevan. Domingo à noite, culto com o apóstolo Luiz Hermínio rolando. E ela lá, num bolo de brigadeiro. Glória a Deus. Gente, eu não estou desse tamanho por conta de um problema de tireoide. É que eu como mesmo. E ela aprendeu a fazer o pão da madrinha. Não é, Pri? O pão da madrinha, gente, eu acabei de comer antes de vir para cá, inclusive. Desculpa aí. Tem um sabor incrível. Pena que ela só fez um, eu comi quase a metade. Estou pensando aqui, pregando e pensando quando eu chegar em casa comer a outra metade que sobrou. Mas ela aprendeu a fazer o pão. Ela mistura os ingredientes. A Josi, nessa quarentena, ela aprendeu, ela faz parte no liquidificador e depois, aí é com a mão na massa. Aí, às vezes, ela me chama lá, né, para dar uma força. Mas ela que adiciona os ingredientes nas medidas da receita. Está pegando aí? E depois ela espera crescer para assar. O que Deus está nos dizendo aqui através de Jesus? Isso nos diz que Deus nos tira de uma condição espiritual fragmentada, onde os ingredientes estão separados, e Ele mistura esses ingredientes e nos aperfeiçoa, nos aprimora, nos removendo para um outro nível, onde nós vamos nos tornar alimento para as nações. Quantas pessoas pegaram aqui? Deixa eu voltar a falar isso para você em casa. Deus te pega totalmente fragmentado, totalmente destruído, os ingredientes estão espalhados em cima da pia. E essa mulher que representa a igreja, ela junta todos esses ingredientes. E esses ingredientes passam por um processo de fermentação e eles crescem. E eles se tornam alimento para todas as nações. Você é o alimento de Deus para a fome de muitos. Você tem os ingredientes necessários para matar a fome do seu cônjuge, da sua família, dos seus filhos, dos seus clientes, dos seus fornecedores, do seu ministério, onde quer que você esteja inserido. Nessa revelação, Jesus descreve 3 pontos curiosos. Repita assim comigo, 3 elementos. Primeiro, a mulher, ela é o agente ativo. Isso fala de nós. Se a gente não pôr a mão na massa e não fazer acontecer, não vai sair nada. O pão não se faz sozinho. Ou você acha que a Josi cruza os braços e diz assim, farinha, agora pule na bacia. Fermento, agora seja adicionado. Não, ela não dá ordem aos ingredientes. Ela põe a mão na massa.
ela é um agente ativo. Aqui fala do fermento. O que é o fermento? É o Espírito Santo. Ele altera a massa de um estágio para um outro estágio. São os processos de Deus na nossa vida, que nos tiram do império das trevas e nos removem para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós somos transferidos. E aqui fala da farinha. O que é a farinha, gente? É a vida. Você já experimentou pegar um pouco de farinha, pastora Gertrudes? A senhora que veio de Vidal Ramos. Olha só. Coisa linda, fazia pão de casa, naquele forno a lenha, coisa linda. Pegar um pouco de farinha, fechar na mão assim e colocar contra o vento. Quando você for abrir a mão, vai ter pouco trigo na mão, porque a farinha se esvai. Assim é a nossa vida. O tempo está passando e você está de braços cruzados sem vencer as etapas. Você está perdendo vida e não está vencendo os processos. As coisas estão acontecendo diante de você e você está paralisado. Por quê? Porque você está perdendo vida. Porque desde que você nasceu, você está nesse processo. É um processo físico, um processo social, um processo emocional, um processo espiritual, um processo teológico, um processo filosófico, um processo político, um processo ideológico. Nós somos um processo ambulante. Só que tem uma coisa, repita comigo: a vida é simples. Eu sempre fui adepto a uma vida modesta. Meu irmão, meus sobrinhos estão aqui, sabem muito bem disso. Eu sempre fui adepto a uma vida modesta. Mas nessa quarentena, se foi uma coisa que eu aprendi de Deus, é que eu me tornei um essencialista. Repita comigo: essencialismo. É ter só o essencial. Você não precisa ter mais do que isso. Para mim, o simples, gente, ele se tornou vital. E aí, nós não precisamos de muito para viver. Jesus diz que a vida é uma mulher fazendo um pão. Tem coisa mais simples do que isso? Ele está falando que o reino é uma mulher fazendo pão. E essa vida é composta por vários ingredientes que também são simples. Mas se você não arregaçar as mangas, se você não abrir os seus olhos, se você não se posturar da maneira correta, e se você não misturar os ingredientes, você não vai ter pão para pôr à mesa. Deus está esperando uma reação sua. Deus quer que você seja a resposta. Deus quer que você misture os elementos para ter uma massa. Deus quer que você asse o pão. Deus quer que você se parta como ele se partiu na cruz, como o pão vivo que desceu do céu, e alimente as pessoas que estão à sua volta. Esses elementos, eles são as experiências que nós vivemos. Não se faz pão com uma coisa só, você sabe disso. Para fazer pão você precisa dos outros ingredientes. Então, gente, a vida não é uma festa, a vida não é um evento, a vida não é uma compra de uma casa, a vida não é um culto, a vida não é um trabalho, a vida não é o lançamento de uma novidade, a vida não é uma carreira, a vida não é um sonho, a vida é tudo isso junto. Só que eu preciso entender que para viver esses processos, eu preciso vencer as etapas. As perguntas, deixa eu dizer uma coisa para você, as perguntas mais simples da vida são as mais difíceis de nós respondermos. Você sabia disso? Que as perguntas mais simples da vida são as mais difíceis para a gente responder. Os humanistas e os existencialistas, eles iam perguntar para você assim, que tipo de pessoa você quer ser daqui a 10 anos? Hoje eu estava fazendo, Alessandro, a nossa projeção, né, para a conexão apostólica, até enviei para você, e lá você tinha me mandado um documento de 2030, né, como vai estar o mercado em 2030, né, ou seja, daqui a 10 anos. E
As pessoas perguntam: que tipo de pessoa você quer ser daqui a 10 anos? Essa é uma pergunta importante a ser feita, mas não desse jeito. Porque os nascidos de novo, que receberam a identidade como filhos de Deus, herdeiros da promessa, e que compõem o reino dos céus, perguntam de uma outra forma. A pergunta que eles fazem é assim: que tipo de pessoa Deus quer que você seja? Você já parou na frente do espelho e perguntou: Senhor, que tipo de pessoa que o Senhor quer que eu seja? Que tipo de pai? Que tipo de filho? Que tipo de pastor? Que tipo de líder? Que tipo de pessoa? Que tipo de ser humano o Senhor quer que eu seja? Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando há comprometimento, há bons processos. Repita assim comigo: quando há comprometimento, há bons processos. Então a jornada espiritual que você entrou, chamada Cristo, que é a vida cristã, ela é uma jornada espiritual feita desses processos. Mas isso vai exigir de você duas coisas: humildade e atitude. Deus só quer isso de você: humildade e atitude. Nós não somos nem os protagonistas dessa história, porque é isso que o humanismo tenta dizer, que você é o protagonista da sua própria história, mas também nós não somos meros espectadores ou atores coadjuvantes, não. No filme da vida, nós precisamos nos comprometer com todo. Se tiver que fazer todos os papéis, a gente vai ter que fazer todos os papéis, porque todos os dias você acorda para tomar uma decisão. Repita assim comigo: todos os dias eu acordo para tomar uma decisão. E essas decisões ou aceleram os seus processos ou atrasam os seus processos. Ou aceleram as suas etapas ou atrasam as suas etapas. Há pessoas que estão presas no mesmo processo há anos. Não conseguem vislumbrar novas possibilidades, perderam a esperança de um dia sonhar de novo. Mas que a gente possa ouvir o conselho de Jesus. Que sejamos como essa mulher que põe a mão na massa e faz o pão acontecer. Que se enche de comprometimento e de responsabilidade, porque os ingredientes estão lá na pia, esperando por você. E sabe de uma coisa sobre ingredientes? Eles têm prazo de validade. Você precisa fazer pão. E pão que tenha sabor, para matar a fome das nações. Fique de pé comigo. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Que nós possamos nessa noite, com o rosto descoberto, refletirmos a glória que provém do Senhor. E o Espírito de Deus que está em nós e que nos dá liberdade, Ele vai nos mostrar dentro do nosso coração as áreas de debilidade, de fragilidade, de pecaminosidade que precisam ser limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. E aí então, essa glória que penetra os lugares obscuros do meu ser, ela é a luz emanada do próprio trono do Eterno no meu coração. E ela penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ilumina todo o meu ser. E quando isso acontece, eu consigo tomar decisões que aceleram os processos e aceleram as etapas, porque afinal de contas, essa luz, que é a iluminação, que é a revelação, que é o entendimento, faz com que a sabedoria do alto seja compartilhada comigo.
E então eu entendo. E quando eu entendo, tudo se torna mais fácil. E aí pode ser até que as circunstâncias ao meu derredor não mudem. Pode ser que os cenários continuem os mesmos. Pode ser que as coisas do dia a dia permaneçam da mesma forma, mas agora quem mudou fui eu. Eu fui transformado, eu venci os processos, eu venci as etapas. Eu fui humilde e me submeti. Eu tive uma reação e uma atitude. Eu humildemente me quebrantei diante do processo do Senhor. E eu passei pelas etapas. E sabe o que eu tenho hoje? Eu garanti acesso a novas realidades espirituais em Cristo. Eu tenho acesso a lugares espirituais. Hoje eu vivo milagres, prodígios, maravilhas, e o sobrenatural passou a fazer parte do meu cotidiano, porque eu entendi. Nenhum conhecimento de um livro, nenhuma cadeira de uma universidade vai substituir a sabedoria que vem do alto, que é experimentada em cada situação que você vive. Por isso, não murmure dos espaços que Deus tem te colocado. Não fale mal das situações que você tem enfrentado, em tudo dai graças. Não abra sua boca para falar contra pessoas que Deus tem colocado no seu caminho, porque elas são as pessoas que Deus enviou para tratar o seu caráter. E enquanto você não amá-las, não perdoá-las, não as envolver de amor, não se quebrantar humildemente para entender que elas estão colaborando com você para que o processo de Deus seja acelerado e o propósito de Deus aconteça na sua vida, você não vai sair do lugar, você vai ficar emperrado, você não vai romper, você não vai fluir, mas Deus está chamando você para uma aceleração no Espírito, para que nós venhamos andar como sábios construtores, como remindo o tempo. Sabe o que é remir o tempo? Aquilo que talvez você fosse viver em 10 anos, Deus é capaz de acelerar o tempo e fazer com que você viva em 10 dias. Porque esse é o Deus que nós servimos, o Deus em que o tempo está em suas mãos. E quando você entende, e quando tudo fica claro, as etapas são vencidas, os processos são vencidos. Então, não arranje culpados, seja você a resposta. Reaja, misture os ingredientes e seja alimento para as nações. Aleluia. Levante suas mãos ao alto e comece a agradecer ao Senhor. Agradeça pelos espaços em que Ele te colocou. Agradeça pelas situações que Ele te envolveu. E agradeça pelas pessoas que Ele colocou no seu caminho. Tudo isso são ingredientes que fazem parte da massa. Tudo isso fazem parte do processo. Tudo isso faz parte das etapas. E a glória virá.